Olá, tudo bem? Professor Sérgio Gabriel mais uma vez com vocês e hoje eu tenho uma discussão interessantíssima aqui. O que é a perda de uma chance? Quando nós falamos nesse tema, nós falamos num tema extremamente curioso, um tema atual, novo, ideal para quem pensa em TCC e algo que a gente deve ficar antenado para concurso público e exame de ordem, tá certo? Então eu começo aqui a fazer algumas perguntas para você. Observe lá. Primeira coisa que eu te pergunto é: alguém pode ser responsabilizado por frustrar a expectativa de uma pessoa? Segunda pergunta: que tipo de atos podem levar a esse tipo de responsabilização? Então, na realidade, para responder essas duas perguntas, na década de 60, a teoria, os doutrinadores franceses criaram a teoria da perda de uma chance. Portanto, nós estamos falando de uma tese doutrinária. E uma tese doutrinária que da década de 60 para cá só vem crescendo em termos de recepção dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores. Então, sim, alguém pode ser responsabilizado por frustrar a expectativa de uma pessoa. Mais do que isso, esse tipo de ato, ele pode sim levar a uma responsabilização e, consequentemente, a uma indenização. Então, é em torno disso que nós vamos fazer a nossa discussão. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um caso muito emblemático que todos nós lembramos e que serve, de certa forma, para a gente entender bem essa coisa da perda de uma chance. Lembra desse caso? Quando nós falávamos do Vanderlei Cordeiro, que na maratona, ele, quando estava em primeiro lugar, ele foi abraçado por uma pessoa e esse ato da pessoa, esse ato talvez impensado, acabou fazendo com que ele se desconcentrasse, que ele fosse ultrapassado por outros dois concorrentes e acabou terminando, então, em terceiro lugar naquela determinada prova, o que para ele foi uma frustração muito grande. Então, isso é o que eu digo para vocês, que tecnicamente representa a perda de uma chance. Mas esse caso é só um caso emblemático. A gente já começa a entrar no mérito da discussão em si. Vocês vão ver que isso vai muito mais além. Isso acaba permeando várias áreas do direito. A perda de uma chance, ela pode permear o direito do trabalho, ela pode permear o direito civil, ela pode permear o direito empresarial, assim sucessivamente. Então, inicialmente, a nossa discussão aqui, para que a gente possa entender bem isso, é o que caracterizaria, então, a perda de uma chance e levaria a esse tipo de indenização. A primeira coisa, o que se indeniza é o dano potencial, o dano em potencial, ou seja, aquilo que não necessariamente aconteceu, mas que havia uma probabilidade de ocorrência. Então, na realidade, é uma indenização pela vantagem que a pessoa teria caso aquele ato vantajoso se caracterizasse. Então, se concentra exatamente na oportunidade que a pessoa perdeu. Daí porque o nome da teoria é justamente a teoria da perda de uma chance. O outro aspecto é, esse dano, ele não é um dano real, porque ele está justamente em torno de uma expectativa. Se ocorresse um dano real, nós estaríamos falando aí de um dano material, por um lucro cessante, um dano emergente, ou estaríamos falando de um dano moral, mas nesse caso, o dano efetivamente ele não ocorreu. Então, consequentemente, é essa expectativa que se frustrou que leva à possibilidade de responsabilização e, consequentemente, de indenização. Responsabilização, indenização. Quanto? Do que nós estamos falando? Isso depende muito do grau de probabilidade de ocorrência daquele determinado dano. Então, quando eu falo desse grau de probabilidade, ele resulta, primeiro, da probabilidade de que a pessoa tivesse um ganho. Volta no caso do Vanderlei Cordeiro da Silva. Qual era a probabilidade dele ganhar aquela corrida? Ele estava em primeiro lugar naquele momento, então a probabilidade era grande. Mas era certeza que ele ia ganhar? Não, não era certeza. Ele poderia ser ultrapassado pelo seu concorrente. Então, nós estamos falando efetivamente da perda de uma chance em que há uma grande probabilidade que ele vença. Mais do que isso, a certeza de que houve um prejuízo. Ou seja, ele teria um resultado satisfatório, poderia não ser o primeiro lugar, poderia ser o segundo, ou poderia ser o terceiro lugar, mas havia, então, a certeza de que esse resultado viria. Eu só dependo de um grau de probabilidade para dizer em que condição, em que resultado ele iria, então, auferir o resultado. Para ficar um pouco mais fácil para vocês, o que é que eu fiz? Eu coletei alguns exemplos para vocês, de certa forma, entenderem um pouco, para facilitar a compreensão das hipóteses da perda de uma chance. Porque, como eu disse para vocês, permeia várias áreas diferentes do direito. Então, vamos entender um pouquinho isso? Olha lá, esse caso foi real, mas ele serve de parâmetro para a gente entender vários outros casos. Foi o caso do Show do Milhão. Inclusive, já já eu coloco até para vocês
o número do recurso especial em que foi julgado isso. Houve uma situação no Show do Milhão, que era feito pelo SBT, apresentado pelo Silvio Santos, em que um determinado concorrente, ele já tinha acertado a pergunta de 500 mil reais. E aí, consequentemente, ele iria para a última pergunta. Naquela fase, naquele momento, era mostrado a pergunta para a pessoa. Então, se porventura ela soubesse a resposta, ou se ela quisesse arriscar a resposta, ela iria para a pergunta do milhão. Caso contrário, ela desistiria e ficaria apenas com 500 mil reais. Esse candidato, quando ele olhou a pergunta do milhão, ele, na análise dele, ele não conseguiu encontrar uma resposta correta. Então ele desistiu e ficou apenas com 500 mil reais. Depois ele foi fazer uma pesquisa e viu que não havia nenhuma resposta correta para aquele tipo de pergunta. A pergunta estava mal formulada. Foi quando então ele resolveu entrar na justiça pela perda de uma chance. Por quê? Ele tinha uma probabilidade de ganhar 1 milhão. Essa probabilidade foi frustrada por um ato indevido, ou seja, a pergunta mal formulada que não permitia então que ele obtivesse o resultado final. Já já eu falo da questão do valor. O caso do Vanderlei Cordeiro, que eu usei como exemplo até para a gente entender o que é a perda de uma chance, que eu já expliquei o caso para vocês. Se fala muito na perda de uma chance, por exemplo, em erro médico, só para a gente entender em que condição o erro médico poderia se caracterizar como uma perda de uma chance. Existe até um caso real, que eu também vou trazer aí para vocês o número do recurso especial, uma pessoa que estava com câncer, o médico então, sem consultar o paciente, optou por um determinado tratamento, mas aquele tratamento era um tratamento não recomendável para aquela situação. Essa pessoa só teve a sua doença agravada e, consequentemente, acabou falecendo. Ou seja, se porventura ele tivesse utilizado o tratamento adequado, nós não temos certeza de quanto tempo aquela pessoa viveria e se ela viveria por mais tempo, mas que havia uma probabilidade dela viver mais tempo utilizando-se o tratamento adequado, contrário daquele equivocado que ele usou, ela teria. Então, a chance existia. Então, nesse caso, a família da vítima teria direito à indenização pela perda de uma chance. Nós, advogados, veja, o advogado, quando ele conduz um processo judicial, ele tem responsabilidade em razão daquele determinado ato que ele está praticando. Enquanto ele simplesmente está praticando o ato normal, não há que se falar em responsabilidade. Na medida em que ele comete um ato indevido dentro do processo, surge a possibilidade, então, de nós discutirmos um eventual erro cometido pelo advogado. Mas imagina que esse erro seja a perda de prazo de um determinado recurso no processo. Mesmo que o seu cliente até aquele momento vinha saindo derrotado, ele tinha sido vencido no processo, seria possível o recurso para tentar se reverter. Existe a certeza de que a decisão seria revertida? Não, não existe. Mas existia a probabilidade de se reverter a decisão? Existia a probabilidade. Então estamos falando na perda de uma chance. No campo da atividade empresarial, por exemplo, no mercado de ações, tem até um caso real que foi julgado pelo STJ, que eu também trago aí o número do recurso especial para vocês. Uma pessoa que entregou as suas ações a uma consultoria de investimento para ela fazer essa administração. Mas a consultoria de investimento só faria a movimentação de ações sempre comunicando previamente o cliente. E essa consultoria realizou a venda de ações de uma determinada empresa sem consultar o cliente e logo após houve um potencial de crescimento no valor dessas ações. Então é claro que no futuro, se ele tivesse vendido essas ações, ele ganharia mais do que ele ganhou com aquela venda precipitada. Era certeza naquele momento da venda que essas ações poderiam crescer? Havia uma probabilidade de crescimento. Então havia a perda de uma chance. Então observem que esses são apenas alguns casos para tornar isso um pouco mais fácil para a nossa compreensão. É claro, a compreensão em si, ela só se dá se você entender os requisitos que são necessários para que a gente tenha efetivamente a responsabilização pela perda de uma chance. Então, observem aí quando eu falo em requisito. Primeiro requisito, precisa haver uma conduta da pessoa que frustrou aquela determinada expectativa. Essa conduta, ela tem que ser sempre um ato ilícito. Nesse caso, pouco importa se é um ato ilícito omissivo ou comissivo, ou seja, intencional ou não intencional. O que importa é que esse ato retirou a oportunidade daquela determinada pessoa, como o ato do rapaz que abraçou o Vanderlei Cordeiro lá na maratona. Agora, é claro que para alguns, e principalmente para aqueles que ou estão começando o direito agora, ou nem são do direito, estão me questionando aí. Ah, mas o que seria um ato ilícito? Porque muitas vezes a pessoa
concentra a ideia de ato ilícito como sendo um ato criminoso, por exemplo, um ato contrário à lei. Observe o que diz o Código Civil a respeito de ato ilícito. Ato ilícito é aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano ao outro. Então veja que o ato ilícito, ele é mais genérico do que a gente possa imaginar. Então, todos aqueles exemplos que nós verificamos, eles decorriam de ato ilícito. Então, quando o médico ele escolheu o tratamento indevido para aquela paciente de câncer, quando a consultoria de investimento escolheu vender as ações sem consultar o cliente, quando aquela pessoa saiu da plateia e foi abraçar o Vanderlei Correia da Silva, praticou um ato ilícito, a pessoa que formulou aquela questão em nome do organizador do reality show, Show do Milhão, que escolheu aquela pergunta que não tinha uma resposta adequada, praticou um ato ilícito. Então veja, o primeiro requisito é a conduta, a prática do ato. O segundo requisito é um nexo de causalidade. O nexo de causalidade é aquilo que liga esse ato praticado ao potencial prejuízo da pessoa. Então, é a relação entre o ato e a perda da oportunidade. E por último, não pode existir uma certeza de que a pessoa teria sucesso com aquele determinado processo judicial, com aquele determinado tratamento, o Vanderlei na maratona. Por quê? Se houvesse a certeza de que o Vanderlei chegaria em primeiro lugar, nós não estamos falando da perda de uma chance. Estamos falando, na verdade, de um dano material que ele sofreu, a premiação que ele receberia por chegar em primeiro lugar. Então, se houvesse certeza que aquela pessoa acertaria a pergunta do Show do Milhão, ela ganharia, então, R$1 milhão. Então, nós estamos falando, nesse caso, de dano material. Então, aqui não pode existir essa certeza de sucesso. Existe apenas uma chance de que ela obtenha resultado. Claro, antes da gente encerrar e eu dar para vocês os fundamentos em que vocês podem analisar esses casos, fica uma dúvida muito curiosa de todo mundo, e até pesquisando eu já vi que muitas pessoas questionam em torno disso, qual é o valor dessa indenização pela perda de uma chance? Vamos pegar aquele caso concreto do Show do Milhão, porque ele foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, qual é o valor de indenização que coube naquele determinado caso? E ele serve de parâmetro para a gente entender isso. Olha uma coisa. Se o dano tivesse ocorrido, efetivamente, se nós tivéssemos a certeza de que ele eventualmente iria acertar aquela questão, quanto ele ganharia? R$1 milhão. R$1 milhão seria o dano material que ele sofreu. Mas havia certeza de que ele ia acertar aquela questão? Não havia. Havia apenas a chance. Naquele caso, quantas alternativas tinha cada pergunta? Cada pergunta tinha 4 alternativas. Então, cada alternativa corresponderia a 25% do valor total do prêmio. Então, 25% de R$1 milhão, quanto é que daria? R$125 mil. Então, nesse caso, a indenização foi fixada em R$125 mil. Então, percebam, o valor da indenização pela perda de uma chance, ele sempre será menor do que o valor que a pessoa receberia se houvesse a certeza de que ele alcançaria aquele resultado. Justamente porque nós estamos discutindo apenas a probabilidade de êxito e não a certeza. Bom, para a gente encerrar e analisando rapidamente cada um dos casos, em termos de fundamento, como eu disse para vocês, ainda não há no direito brasileiro fundamento legal que garanta uma indenização pela perda de uma chance. Então, é uma construção meramente doutrinária que criou, então, essa teoria denominada de teoria da perda de uma chance. Mas hoje, para nós, isso está muito tranquilo em termos de pacificação no direito brasileiro, em razão do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo que julga essa matéria, já ter incorporado a essa teoria, a teoria da perda de uma chance. Então observem o seguinte, quando a gente fala de decisão judicial, eu trouxe aí para quem eventualmente quiser estudar esses casos mais profundamente, ou quem quiser trabalhar aí um TCC acerca desse tema. O recurso especial que julgou esse caso do Show do Milhão, que eu coloquei para vocês, o recurso especial que julgou aquele caso do erro médico, que evitou a cura do paciente, na verdade o médico utilizou a terapia que era inadequada para aquele tipo de câncer que a pessoa vivia. Esse caso aqui também é um caso bastante curioso, é o caso de pais que contrataram a coleta de células-tronco de uma criança que iria nascer. Nós sabemos que células-tronco são utilizadas no futuro para eventuais tratamentos de doenças que a pessoa possa ter, mas para isso as células dela precisam ser recolhidas no momento do nascimento. A empresa contratada, então,
no dia e horário do parto, que a empresa estava devidamente cientificada, ela não compareceu. Então, olha uma coisa, era certeza que aquela criança teria uma doença e precisaria daquelas células-tronco? Não era. Havia probabilidade? Havia. Tanto é que a ciência já comprovou que o uso de células-troncos para o tratamento de determinadas doenças é factível. Então, houve aí, caracterizou-se nesse caso, a perda de uma chance. E esse último caso que eu trago aí para vocês, é aquele caso que eu coloquei para vocês da venda de ações, que a consultoria de investimentos, que deveria comunicar o cliente para fazer a venda, ou seja, o cliente deveria dar a palavra final, ela fez a venda antecipadamente. Era certeza de que ele ganharia mais se vendesse no futuro? Não. Havia essa probabilidade, dado a empresa a que se referia a essas ações, que estava em potencial crescimento de mercado, havia sim. Esse último caso é um caso bastante curioso, também um caso de direito empresarial, é um caso proveniente do estado de São Paulo. É uma empresa que locou uma sala, na verdade uma loja, em um shopping center que ainda seria construído. Então é muito normal nesse tipo de empreendimento a comercialização antecipada. Então uma determinada franquia foi lá, alugou previamente um espaço de um shopping que ainda seria construído. O que aconteceu? Acabou não ocorrendo a construção, não naquele momento. Hoje esse shopping até existe em São Paulo, não houve a construção naquele momento, consequentemente aquela empresa não tinha condições de explorar a atividade naquele espaço. Claro, algumas pessoas perguntariam aí, não é aquele caso específico de lucro cessante? Porque se fosse montado a loja, a empresa teria um lucro médio a ser obtido. Mas veja, nesse caso não existia nenhum empreendimento. E não dá para a gente falar, então, em lucro cessante. Não dá para se medir a lucratividade naquele espaço que sequer deixou de existir. Então, havia apenas uma chance de que essa empresa pudesse ter uma lucratividade naquele determinado espaço. Tá certo? Bom, eu espero que eu tenha correspondido à expectativa de vocês. Eu espero que eu não tenha frustrado a chance de ninguém, porque senão eu vou sofrer uma ação de indenização pela perda de uma chance de você compreender a teoria da perda de uma chance. Se você gostou, curte aí o nosso vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Isso é muito importante para a gente continuar esse trabalho, porque, dados os algoritmos do YouTube, quanto mais pessoas curtirem, comentarem, se inscreverem no canal, mais esse vídeo ele é mostrado para a comunidade em geral. Então, que de certa forma acaba levando esse nosso trabalho para frente, tá certo? Fica aí mais uma dica do professor Sérgio Gabriel.